Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre lógica proposicional, texto do Álvaro Nunes. Vamos à introdução. A lógica enquanto ciência que estuda as condições de validade dos argumentos foi fundada por Aristóteles, ele que viveu de 384 a 322 a.C. Paralelamente ao estudo da noção de validade e de outras noções centrais da lógica, Aristóteles desenvolveu a teoria do silogismo, um tipo de lógica dedutiva em que os elementos fundamentais são os termos e em que a validade de um argumento depende da disposição desses termos no argumento. Embora Crisipo, que viveu de 279 a 206 a.C., um dos fundadores do estoicismo, tenha ainda na antiguidade desenvolvido uma lógica em que os elementos fundamentais eram as proposições, a lógica de Aristóteles dominou esta disciplina quase incontestavelmente durante mais de 2.200 anos. A sua influência foi de tal modo grande que no século XVIII Kant afirmava que a lógica tinha começado e acabado com Aristóteles. No entanto, tudo isso mudaria na segunda metade do século XIX, altura em que começou um período de rápido desenvolvimento da lógica que dura até hoje. Filósofos e matemáticos como George Boole, que viveu entre 1815 e 1864, Charles Sanders Peirce, que viveu de 1839 a 1914, o Gottlob Frege, que viveu entre 1848 e 1925, Bertrand Russell, que viveu entre 1872 e 1970, e Kurt Gödel, que viveu de 1906 a 1978, inspirados no rigor das matemáticas, desenvolveram várias linguagens lógicas, entre elas a lógica proposicional, que agora vamos conhecer um pouquinho, né? Vamos às noções básicas. A lógica proposicional permite, por intermédio de tabelas de verdade, determinar o valor de verdade de proposições complexas e a validade de argumentos a partir do valor de verdade das proposições simples que entram nessas proposições complexas e nesses argumentos. Há, no entanto, algumas noções que temos de conhecer e dominar antes de podermos utilizar os instrumentos que a lógica proposicional põe à nossa disposição para determinar as condições de verdade de proposições e avaliar argumentos, né? Os operadores de formação de frases. Os operadores de formação de frases são palavras ou sequências de palavras que servem para originar frases a partir de outras frases e podem ser de dois tipos, né? Verofuncionais ou não verofuncionais. Os operadores verofuncionais têm a propriedade de determinar o valor de verdade das frases a que dão origem e, por isso, têm um papel central na lógica proposicional. E os operadores verofuncionais. Operadores ou conectores verofuncionais são a negação, a conjunção, a disjunção inclusiva e exclusiva, e a condicional e a bicondicional, né? Aí cada uma delas tem os seus símbolos, né? E essa simbologia não vai dar para a gente trabalhar o texto daqui em diante, porque ele vai entrar muito no aspecto simbólico da coisa, né? O valor de verdade de uma proposição complexa gerada por intermédio de um operador verofuncional depende do valor de verdade da proposição ou das proposições que a compõem do operador usado. Por exemplo, a proposição complexa expressa pela frase Lisboa é uma cidade e Beja é uma vila, que resulta da ligação das proposições simples Lisboa é uma cidade e Beja é uma vila, por intermédio do operador conjunção, só seria verdadeira caso estas proposições fossem ambas verdadeiras. Como não é esse o caso, a proposição é falsa. Mas a proposição expressa pela frase Lisboa é uma cidade ou Beja é uma vila, que resulta da ligação das mesmas proposições por intermédio do conector disjunção inclusiva, é verdadeira, uma vez que neste caso basta que uma dessas proposições seja verdadeira para que a proposição resultante também o seja. Repare-se que apenas o conector mudou. Onde antes se encontrava um conjunto a fazer ligação entre as proposições, passou a estar uma disjunção inclusiva. Isso, no entanto, foi suficiente para que o valor de verdade da proposição mudasse. Cada um destes conectores verofuncionais corresponde a uma tabela de verdade que especifica as condições de verdade desses operadores e, por consequência, o valor de verdade das proposições originadas usando esse operador, né? E aqui começa a parte mais simbólica, né, onde se usa muito símbolo, e para a leitura isso aqui não é muito interessante para a gente, né? Não tem como expressar esses símbolos aqui numa linguagem oral, né? Só lendo mesmo para a gente entender e compreender. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar por conteúdo do canal, é só inscrever e ativar os vídeos. Eu vou dar os próximos vídeos.
aí ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Esse vídeo, hasta la vista, e até a próxima.